Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todos se escurecerá. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram e falavam da sua morte que ele estava para cumprir em Jerusalém. Elias, ele aparece como Messias aqui nesse momento aqui, relatado no capítulo 9 de Lucas. Se você ler todinho, você vai ver lá. Eu te pergunto, irmão, se a gente vai para o pó da terra, nosso corpo vai para o pó da terra, e o espírito dorme, como é que coisa é essa? Tem outra coisa que não se encaixa. A escritura não diz, em vários relatos lá, que o espírito dorme, porque eles estão ali. Está mais parecendo um anjo caído do que um ser humano. Porque se for, vai contrapor que ou o Messias está falando alguma coisa que não tem base, ou ele está certo. Eu fico com o Messias. Abraão realmente teve um filho, meus irmãos. Mas um filho com uma escrava, né, que ele foi lá no Egito, deu um golpe no faraó, o faraó devolveu a mulher dele, deu tudo que ele tinha e ainda deu uma escrava. E aí depois o Abraão não podia engravidar Sara, né? Aí ele engravidou a escrava. E aí ele teve um filho, meus irmãos. Só que esse filho, meus irmãos, provavelmente, muito provavelmente, o nome dessa criança não era Ismael. Provavelmente, meus irmãos, o nome desse filho de Abraão, assim como Jacó, depois que lutou com o dragão lá lá no deserto, o dragão passou o nome dele, que era Israel, passou para Jacó, e Jacó virou Israel. Da mesma forma, meus irmãos, o nome desse filho de Abraão, provavelmente, meus irmãos, virou Ismael, passou a ser Ismael, o nome dele, que não se sabe, passou a ser Ismael, quando aquele anjo, quando Ismael estava lá no deserto, né, aí chegou um anjo para ele, tome aqui, vou fazer água para você, vou dar tudo. E aí Ismael obedeceu o anjo. Aquele filho de Abraão obedeceu. O anjo obedeceu o anjo, que provavelmente, meus irmãos, era Ismael. Era Ismael, meus irmãos. Aquele anjo que apareceu pro primogênito de Abraão, que ele teve com a escrava, era Ismael. Da mesma forma que Jacó lutou lá com o dragão, e o dragão passou o nome, falou, seu nome é qual? Aí Jacó falou, meu nome é Jacó, então seu nome vai ser Israel. Da mesma forma, meus irmãos, aquele anjo que estava lá no deserto, que chegou lá para Ismael, falou, aquele anjo chamado Ismael chegou para o filho de Abraão e falou, eu te dou tudo e tal. Aí Ismael cedeu, o filho de Abraão cedeu, e aí o anjo caído chamado Ismael deu o nome dele para o filho de Abraão. E aí o filho de Abraão, meus irmãos, provavelmente passou a se chamar Ismael a partir daí. Mas isso não é o principal, meus irmãos. Então, meus irmãos, continuando. Meus irmãos, então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Esse filho será como um jumento selvagem, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será que é verdade que eu vi aquele que me vê? Fale. Apolo tudo vê. Talvez não seja sábio ofendê-lo. Elias, meus irmãos, que subiu ao céu em uma carruagem de fogo e nunca mais foi visto, porque ele subiu ao céu em um redemoinho, subiu ao céu
em uma carruagem de fogo e nunca mais foi visto, porque subiu ao céu em um redemoinho. Perceba, meus irmãos, depois que Elias, esse homem chamado Elias, subiu ao céu, meus irmãos, ele manda uma carta. Depois que ele subiu ao céu, ele mandou uma carta ameaçando de morte o rei de Judá por praticar idolatria e por ter matado os irmãos dele, que são os hebreus, os judeus. Escreveu uma carta depois dele ter subido para os céus, para o céu. Meus irmãos, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem, o Messias, meus irmãos, o autor da vida, o testador que testemunhou a criação. O Messias, meus irmãos, ele não falou de Elias bem, tanto que os fariseus diziam, Elias vai voltar nos últimos dias. E o Messias disse que Elias já veio, meus irmãos. Quem viria era João Batista, que eles falam que tem o dobro do espírito de Elias. Será mesmo, meus irmãos? Será mesmo que o espírito de Elias procede do nosso Pai? Meus irmãos, quando João e Tiago, os apóstolos João e Tiago, chegaram para o Messias, nosso rei, viram que as pessoas haviam rejeitado o Messias, e aí eles falaram: vamos jogar fogo do céu, vamos, que nem fez Elias. E o Messias sabe o que ele diz, meus irmãos? Vós não sabeis que espírito vós sois. O Filho do Homem não vem para matar os homens, mas para salvá-los. O Messias não veio para matar, meus irmãos. Ele dá a vida. Quem é que vem, meus irmãos, para matar, para roubar e para destruir? Quem, meus irmãos? Quem, meus irmãos, fez fogo descer do céu, disse que era profeta, fez fogo descer do céu, e aí fez um holocausto, as pessoas adoraram esse homem, e aí depois esse mesmo homem matou os sacerdotes de Baal. Meus irmãos, sexto mandamento: não matarás. Elias, meus irmãos, matou. Sexto mandamento, ele violou o mandamento do nosso Pai. Matou. Ah, mas Elias, meu irmão Simão, ele fez milagres, meus irmãos. O diabo, meus irmãos, se faz em forma de anjo de luz. Meus irmãos, Elias, mas ele deu azeite e farinha para uma viúva, multiplicou para ela e para o filho dela comer. Meus irmãos, Elias, meus irmãos, comeu tudo que a viúva tinha, mandou a viúva fazer um bolo para ele comer, e depois, com tudo que ela tinha, e depois ele deu farinha e azeite para ela e para o filho dela, uma criança que está passando fome. E o sucessor, meus irmãos, de Elias, Eliseu, que era, Elias escolheu alguém com o mesmo caráter dele para sucedê-lo.
E o que Eliseu fez, meus irmãos? Tinham 42 crianças que estavam brincando com ele. Sobe, calvo, sobe. E o que Elias fez, meus irmãos? Mandou duas ursas, que nada mais eram que 2 demônios, matarem 42 crianças, seres humanos, a qual o nosso Messias disse que se não nascerdes como essas crianças, vocês não vão entrar no reino do céu. E Eliseu matou 42 crianças. Assim como Elias matou pessoas, não só os sacerdotes de Baal, como matou várias outras, roubou o que era da viúva, enganou a viúva, e depois deu farinha e azeite para uma criança, para ela e para uma criança que estava passando fome, roubou e destruiu a vida das pessoas. Hoje, meus irmãos, vocês estão sabendo quem é o falso profeta. Elias. O falso profeta, meus irmãos, usa o corpo de Elias. O falso profeta de Apocalipse usa o corpo de Elias, que subiu no redemoinho ou na carruagem de fogo, sendo que ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem. Meus irmãos, aquilo foi uma farsa. Elias é o falso profeta do livro de Apocalipse, que aqui na terra é chamado de Elias, mas que lá no reino do céu é chamado de falso profeta. E o nome desse falso profeta que foi dado, esse nome foi dado para ele, do falso profeta de Apocalipse, é Ismael.